Olá, crianças, como vão vocês, crianças do maternal aqui da nossa Miniban? Tia Michelle está de volta para continuarmos as nossas histórias sobre os reis de Israel. Vocês se lembram que na última semana nós vimos que o próximo rei, depois da divisão aí que nós vimos do reino de Israel, né, que virou reino do sul e reino do norte, não era mais um reino só como foi no tempo de Saul, de Davi e de Salomão. Nós falamos sobre o rei Asa, lembram? Rei Asa foi um rei muito bom, que trouxe um tempo de paz sobre a terra, não tinha mais guerra, não tinha mais briga, não tinha confusão. E rei Asa foi então um dos reis que fez a vontade de Deus, que fez tudo certinho. Mais um tempo se passou e alguns reis maus começaram a surgir, principalmente do outro lado, do lado do norte, praticamente nenhum rei será bom. Surgiu lá naquele lugar, no reino do norte, no reino de Israel, uma rainha muito má, chamada rainha Jezabel. Surgiu também, junto com ela, seu marido, o rei Acabe. Acabe era israelita, ele era mesmo do povo de Israel. Porém, essa rainha má, essa mulher tão malvada que ele escolheu para se casar, era de um outro povo, um povo fenício, um povo pagão que acreditava em outros deuses. Falsos deuses, acreditavam num deus chamado Baal, um rei, um deus muito malvado que na verdade não existia, mas segundo as lendas que eles acreditavam, era um deus bastante rigoroso, bastante bravo e ele comandava a natureza segundo o que eles acreditavam, comandavam as chuvas, comandava aí o tempo e as colheitas e as navegações, mas tudo isso era apenas lenda, porque nós sabemos que o único Deus que realmente existe é o nosso Deus que está lá no céu, o Deus criador de todas as coisas, é Ele quem comanda a natureza, não é, crianças? Mas o rei Acabe, um rei nada sábio, acabou se casando com essa mulher, a Jezabel, que se tornou aí uma rainha muito má, muito malvada, que trouxe maldição sobre o reino de Israel. Ela ensinou as pessoas a adorarem esse deus Baal, fez o marido dela construir um templo para esse Deus. Vocês lembram que antes só existia o templo de Salomão, que Salomão construiu para que adorassem a Deus? Pois é, nesse tempo aqui, a Jezabel fez até o Acabe construir um templo para esse Deus aí, esse falso Deus malvadão chamado de Baal. Em cada tempo, em cada rei, né, no seu tempo, existia também um profeta, crianças. Um profeta que falava as coisas que Deus mandava para os seus reis, para os reis de Judá e de Israel, o reino do norte e o reino do sul. Na época de Acabe, o profeta era Elias. O profeta Elias, um grande homem de Deus, fez muitos milagres, foi muito abençoado, trouxe para Acabe um recadinho de Deus. Aquele povo estava perdido, fazendo tudo errado, adorando falsos deuses, e Deus mandou Elias surgir na história, aparecer na frente de Acabe e de Jezabel e avisar o seguinte: não vai chover sobre Israel. Eles ficaram muito bravos. O profeta Elias avisou que ficaria 3 anos e meio sem chover, crianças. Imaginem isso. 3 anos e meio sem chuva. Aqui a gente fica 1 mês, 3 meses sem chuva, a gente já fica desesperado. O tempo fica seco, os rios baixam a água, fica tudo muito ruim, as plantinhas morrem, as plantações sofrem consequência e os alimentos ficam mais caros porque não está tendo chuva. Imagine então naquela época, naquele lugar que tudo já era mais difícil, lá em Israel já era um lugar mais desértico, mais seco, né, cheio de areia, poucos rios, não tão uma terra tão molhada e tão úmida e tão chuvoso quanto é aqui no nosso país, aqui no Brasil. Já era um lugar difícil e ainda por cima ficou 3 anos e meio sem chover, imaginem. Os rios baixando, as plantinhas morrendo, os animais morrendo de sede, as pessoas com fome. Então, Jezabel mandou matar
matar o profeta Elias, porque ele tinha profetizado essa falta de chuva, essa seca, e ele disse... Acabe concordou com ela e disse que era para então caçarem Elias para que ele fosse morto por ter profetizado aí essa maldição, né? Um castigo de Deus aí sobre a terra de Israel. Elias então teve que ficar muito tempo escondido, crianças. Foi se esconder numa caverna, à beira de um riacho. Lá naquele lugar ele tinha água para beber, porque ele estava bem escondido, né, perto de um riacho, de uma caverna, mas que tinha um riacho por perto, e ali ele tinha água para beber. Mas ele não tinha comida. Como Elias fazia então para se alimentar? Vocês nem imaginam o que Deus fez. Ele mandava os passarinhos levarem comida para o profeta Elias. Levavam pão, levavam carne, todos os dias alimentando o profeta Elias. E Elias podia então fazer um sanduíche, fazer ali um churrasquinho com a comida que os corvos, os passarinhos levavam para ele, obedecendo à voz de Deus. Elias então se sentiu muito bem cuidado por Deus. Ele ali ficou muito bem guardado, bem alimentado, porque Deus sabia que ele tinha obedecido a sua ordem, tinha feito tudo do jeito que Deus tinha mandado, e ele então ficou ali escondidinho até que Deus mandasse sair. Um dia Deus mandou Elias sair da caverna e ir até um certo lugar, onde ele encontrou, sabe quem? Uma viuvinha, uma boa mulher que estava já ficando sem alimento na sua casa. Durante a seca, as plantações foram secando, a comida foi acabando, e essa viuvinha, uma boa mulher, serva de Deus, que tinha um filhinho, estava no caminho, então encontrou-se com Elias, e Elias pediu a ela água, e ela deu. Mas aí ele também pediu pão. E o que ela disse? Ela disse: profeta, eu não tenho mais o que comer, só tenho um pouquinho de farinha de trigo e um pouquinho de azeite para fazer um último pão para mim e para o meu filho. E depois disso, nós morreremos de fome, porque não há mais comida nessa terra. Eu não tenho mais dinheiro para comprar, então nós vamos morrer. Mas o profeta Elias disse àquela mulher não se preocupar, que fizesse então para ele um pão e servisse para eles três, ela, seu filho e também o profeta, que Deus multiplicaria a comida na sua casa. E foi isso que aconteceu. A viuvinha fez o pão, serviu para o profeta, eles três se fartaram, saciaram sua fome, mas o trigo que ela tinha continuou ali na tigela. O azeite que ela tinha continuou também no seu jarro. E ela, durante toda a seca, pôde se alimentar com seu filho, porque o azeite dela nunca acabava. O trigo da casa dela nunca terminava. E além de ter esse trigo e esse azeite multiplicado para ela e o filho sempre comerem, ela ainda pôde vender para outras pessoas de tanto azeite, de tanto trigo que ela tinha em casa, e aí ela pôde ganhar um dinheirinho e nada faltou na casa dela. Conforme a promessa do profeta, Deus prosperou a casa da viuvinha e ela ficou muito feliz e agradecida a Deus pelo seu cuidado. E ainda passou um tempo, crianças, em que o filhinho dessa viúva ficou doente. Ela mandou chamar o profeta, porque o menino morreu. Mas Deus sabe o que ele fez? Usou o profeta para orar pelo menininho e ele ressuscitou. Olha só os milagres que o profeta Elias fez em nome de Deus. Ele era um homem incrível mesmo, um homem muito usado pelo Papai do Céu. E mais um milagre ele fez acontecer na vida daquela viuvinha. Olha só quantos milagres o profeta Elias conseguiu realizar na sua história. Ele fez a chuva desaparecer. Ele fez o azeite e o trigo da casa da viuvinha se multiplicarem e nunca acabar. E também fez o menininho que já estava morto ressuscitar. Olha quantos milagres o profeta Elias fez acontecer durante a sua história. E durante todo esse tempo, o povo que não era fiel, não era obediente, estava sofrendo a consequência e o castigo por serem desobedientes. Durante todo esse tempo, estavam reinando ali, então,
a malvada rainha Jezabel e também o rei Acabe. Os dois estavam muito desagradando a Deus, estavam muito desobedientes e Deus mandou então esse castigo sobre aquela terra para que eles vissem quem era o verdadeiro Deus. Gostaram da história? Ela não termina por aqui. Nós vamos continuar na próxima semana mostrando para vocês o que mais Deus fez através da vida de Elias, tá bom? Elias foi um grande profeta e Acabe e Jezabel foram péssimos reis que Deus acabou castigando por causa da sua maldade, da sua falta de obediência e da sua idolatria, ok? Vamos então orar para que Deus ajude e nos ensine a sermos sempre obedientes, como foi a viuvinha, como foi o profeta Elias, e nunca fazermos as maldades que fizeram a malvada rainha Jezabel e o malvado rei Acabe. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos por mais esse momento. Pedimos que nossas crianças possam aprender cada dia mais a fazerem, ó Deus, a sua vontade, a fazerem, Senhor Deus, aquilo que o Senhor nos ensina, a sermos obedientes, a sermos corajosos, como foi o profeta Elias, trazendo esse recado de Deus tão perigoso para a sua vida, né? Ele foi até mesmo jurado de morte, teve que fugir por ter dado esse recado ruim para um rei tão malvado, mas ele obedeceu à voz de Deus. Nós queremos ser assim obedientes como Elias também e queremos ter o seu cuidado, Papai do céu, sobre as nossas vidas, como Elias teve o seu cuidado enquanto esteve na caverna, escondido, longe, à beira daquele riacho, e o Senhor mandou os passarinhos cuidarem dele. O Senhor cuida de nós sabemos. Te pedimos que continue a cuidar. Não nos abandone, não nos deixe sozinhos, não deixe faltar nada em nossas casas. A comida nas nossas panelas, nas nossas geladeiras, o pãozinho de cada dia de cada uma das nossas crianças, que não falte na mesa de cada um. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, e também que todos eles tenham saúde e vida abundante, vida longa, como o menininho que Elias curou, ressuscitou e trouxe de volta para os braços da sua mamãe. É isso que nós desejamos para os nossos pequeninos. Em nome de Jesus, amém. Gostaram da história? Sejam obedientes, sejam corajosos como foi Elias, sejam obedientes como foram os passarinhos que alimentaram Elias, sejam também generosos como foi a viúva que dividiu um pouquinho que ela tinha com o profeta Elias, e Deus então fez prosperar e multiplicar o pouco que ela tinha, porque ela dividiu com alguém, ela não foi egoísta, né? Ela dividiu o que tinha com o profeta, e o profeta abençoou grandemente a vida dela e a casa dela, ok? Vamos fugir da maldade, da desobediência e da idolatria que foram aí o que aconteceu na vida de Acabe e de Jezabel. Eles são exemplos para a gente não seguir, crianças. Essa rainha malvada, esse rei malvado, são péssimos exemplos que nós não queremos seguir, ok? Nós queremos ser ótimos exemplos como foram a viuvinha e o profeta Elias, ok? Beijo para vocês, até o próximo vídeo, estudem, façam as atividades do nosso site e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!